estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva Alves e estou aqui para esta aula de matemática que foi preparada com todo carinho para vocês. E para esta aula eu não estou sozinha. Quem me acompanha? Professor Joelson, seja muito bem-vindo. Obrigado, professora Genô. Olá, estudantes do terceiro ano. Estou aqui para esta aula de matemática que vai ser bem produtiva. Aprenderemos muitas coisas. Isso mesmo, não poderia deixar de dar aqui uma boa tarde para a Raíssa que nos acompanha aí, nossa intérprete de Libras. E vamos pedir ao oráculo para colocar na tela o título da nossa aula? Vamos sim. Vamos observar o título na tela e descobrir por meio da leitura o que faremos. Ó, já temos pistas no título. Vamos lá, então, compor e decompor com cartelas sobrepostas. Muito bem, cá estamos nós, Pro Genô e Pro Joelson, e vamos deixar para vocês aí as nossas redes sociais, @genoalves_ e @joelsonvieira_lima. Vocês podem compartilhar conosco os registros utilizando aí a hashtag #EuNoCMSP, tá certo? Então vamos agora descobrir o que vamos aprender na aula de hoje. Lembrando aí que o nosso componente é matemática. E o que vamos aprender? Vamos ver. Já temos um número ali. A escrita dele, não é? A escrita de um número, é verdade. 285. Bom, temos ali uma cartela que representa então o número 200. Uma cartela com 200 e tem outra cartela ao lado. E essa outra cartela representa aí o 80. E temos ainda uma outra cartela com o número 5. Será que se eu juntar tudo isso, somar esses três números, 200 mais 80 mais 5, eu terei então esse resultado? 285? Será? Então vamos fazer o seguinte, vamos sobrepor essas cartelas. Olha lá, eu tenho primeiro a cartela do 200, que Sim. são duas centenas. Então eu sobreponho, coloco por cima o 80, obedecendo aí a sua posição, não é a ordem das dezenas, que são 8 dezenas e 5 unidades. E dessa maneira eu componho o número 285. Muito bem. Então é sobre composição e decomposição que vamos aprender hoje, não é, professor Joelson? Com as cartelas, como já vimos na tela. Muito bem. Vamos então para a nossa habilidade de hoje? Vamos. A habilidade EF02, ou melhor, EF03, MA02. Identificar características do sistema de numeração decimal utilizando a composição e a decomposição de número natural de até 4 ordens. Muito bem. O objeto de conhecimento é a composição e decomposição de números naturais. Lembrando que a nossa habilidade encontra-se aí no currículo paulista. Isso mesmo. Então, vamos fazer aqui algumas demonstrações. Nós temos aqui algumas fichas, essas cartelas sobrepostas, que você aí, estudante, também tem no seu material, no caderno do estudante lá do currículo em ação, nos anexos, tá bom? Então, no anexo 1 do volume 1, você tem aí essas fichas. Você pode recortar com bastante cautela, se você quiser, inclusive, colar sobre uma folha mais firme, sobre um papel cartão ou um pedaço de papelão mesmo, para ela ficar mais firme e durar aí um pouco mais, porque você vai utilizá-la no decorrer de todo o ano, aí, ou pelo menos de um bom tempo, não é? Para diversas atividades. Então, você pode formar um número aí para nós, Pro, de 3 ordens, como foi o anterior que vimos? Com 3 ordens. Posso Isso sim, mesmo. professora Genoveva. Qual Estou número? aqui escolhendo as minhas fichas. Pensei em um número e já escolhi. Já escolhi as fichas, as cartelas. Isso. Para a formação. E o número que eu escolhi, você quer que eu mostre as fichas ou quer que eu mostre o número? Isso. Então, primeiro o professor está mostrando ali as cartelas. Olha, ele escolheu
uma cartela das 4 centenas, ou seja, o 400. Escolheu também de 2 dezenas, não é? Que é o 20. E das unidades, ele escolheu ali o número 4. Então, se nós sobrepormos estas cartelas, olha lá. Opa. Obedecendo aí a ordem, não é? Então, alinhando pela esquerda, agora sim. Isso. Ah, porque isso faz diferença, a posição faz toda a diferença. Isso mesmo. Então, a cartela amarelinha, que é a cartela da unidade, está aparecendo ali que é o número 4. Na posição das dezenas, aparece a cartela azul, que ali no caso aparece o número 2, porque são 2 dezenas. Você pode só levantar o 4 um pouquinho, Pro? Sim. Olha lá, tá vendo? 2 dezenas, ou seja, o número 20. Aí o 4 sobrepôs, então já deu 24. E o último 4 lá é a centena, que são 4 centenas, ou seja, 424. Olha que bacana, então, aí para formar o número 424, precisamos da cartela 400 mais 20 mais 4. Muito bem. Pro, se nós quiséssemos aí neste número de 3 ordens, acrescentar mais uma ordem a ele, neste mesmo que já está formado. O 424 que está formado. Sim. Bom. Se quiséssemos formar aí... Vou pegar mais uma cartela. Ok. E acrescentar. Vejam aqui. O acréscimo da cartela. Vamos lá? Então, essa próxima cartela, ela tem ali 4 posições, não é? Porque Sim. ela vai ocupar, inclusive, aí a quarta, já que as 3 encaixou perfeitamente, não é? Em quarta posição, fica aí na posição das unidades de milhares, 2 unidades de milhar. Então, 2.424. Muito bem. É o mesmo que 2.000, mais 400, mais 20, mais 4. Muito tranquilo, não é? Sim. Ok. Então, lá no caderno de atividades de vocês têm algumas atividades justamente sobre essas cartelas, as cartelas sobrepostas. Nós vamos agora verificar algumas dessas atividades, realizar algumas aqui juntos e outras ficarão para que vocês deem continuidade aí, ok? Então, vamos começar. De olho na tela. Recorte as cartelas sobrepostas, que é lá o anexo 1, como já havia dito, e componha os seguintes números. Olha lá, então temos aí 4 propostas. Temos o número 45, temos o número 54, temos o número 67 e, por fim, o 76. Então, são 4 números aí sugeridos para que componhamos utilizando as cartelas sobrepostas. Então, aí vocês vão recortar essas cartelas e formar esses números. Lembrando que, quando nós pronunciamos o número, já fica muito fácil aí, bem tranquilo de buscarmos ali as cartelas certas. Sim, assim como na letra A, 45, professora Genô. Então, olha só, 40, eu já sei que eu vou precisar da cartela de número 40. Então, já é a cartela das dezenas. Vamos lá pensar aí, 45. Então, na cartela das unidades... Eu separei aqui as cartelas necessárias, então, que foram pronunciadas conforme você explicou para nós agora. Isso, 45. Então, temos a 45. E o que eu devo fazer com esses 5? Sobrepor o número 4 ou o número 0? Ah, é da esquerda para a direita. Isso é no lugar da unidade, na posição da unidade. Exato, e aí nós temos o número 45. Sim. Muito bem. Será que nós podemos, então, agora, no 54, apenas trocar essas cartelas? Olha, eu posso... Trocar os números, Olha, assim? se eu trocar de lugar, vira outra coisa, não funciona. Não é? Tem que obedecer o alinhamento do lado esquerdo, eu tenho que trocar de cartela. Ah, ok, então. Então, vamos trocar de cartela. Precisamos de 5 dezenas, não 5 unidades mais. Então, agora 50 e 4. 50. Opa, e 4 alinhadinho com o 0 aqui.
Muito bem, então 50 mais 4, 54. Próximo número é o 67. Olha lá, 67. Nós estamos fazendo aqui uma demonstração rápida, mas depois você vai com calma recortar aí o seu anexo e fazer também, tá certo? Tenho 60. Muito bem. E tenho 7, professora Genu, conforme Isso. fizemos leitura, 67. Muito bem. O 6 na posição das dezenas e o 7 na posição das unidades. Exato. E por fim, nós temos aí o 76. Esses números estão parecidos, não é? Sim, estão sim. 76, E 6. olha lá. Então, são 7 dezenas e 6 unidades. O que vamos fazer com a cartela? Sobrepor. Muito bem. E dessa forma, compomos aí os 4 números. Vamos fazer aqui na tela, então? Vamos. Vai ficar mais ou menos assim, olha. Pegamos aí a fichinha do 40 e acrescentamos o 5. Assim como fizemos aqui com as fichas. Depois a do 50, mais 4. Pegamos agora 60 e acrescentamos o 7. Depois a 70 e colocamos 6 unidades. Compomos então os números. Aí nós temos aqui um outro desafio, olha só. Usando as cartelas e sobrepondo-as, um estudante compôs as seguintes escritas numéricas. São várias escritas e eu deixei destacado aqui para vocês as cores. Então, sempre o amarelo aqui nesse caso representam as unidades e os azuis, os números que estão em azul, representam aí, ou melhor, no quadrinho azul, não é? Representam as dezenas, porque estão mesmo na posição das dezenas. Então, nós temos aí o número 12, o número 44, 65 e 83. Você pode ler o próximo aí, professor? 35, 87, 99, 66, 78, 56, 21 e 38. Então, olha só, nós já conseguimos fazer a leitura aqui juntos, não é? Espero que vocês tenham lido junto comigo. E vocês depois, com as suas fichinhas, vocês podem montar cada um desses números. Sobrepor aí com as cartelas sobrepostas, compor cada um desses números para verificar justamente cada um deles. E aí, por fim, nós vamos deixar aí um desafio para vocês realizarem após a leitura dos números. Você vai indicar dentre todos eles qual é o maior. Qual é o maior desses números que você compôs, que você leu. E depois você vai indicar o menor. Nós sabemos que o maior é aquele que é maior de todos, não é o maior número. Depois o menor. E aí, por fim, na alternativa C, você vai escrever todos esses números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. E nós estamos falando de todos esses números aqui da questão 2, tudo bem? São 12 números aí, então, diferentes, certo? Esse é o desafio que eles ficarão aí por resolver, não é, professor? Observar esses números e organizar esta sequência em ordem crescente do menor para o maior. Isso, identificando aí qual é o menor, que é a alternativa B, e qual é o maior, alternativa A. Então, o que aprendemos hoje? Exploramos a leitura, a escrita e a compreensão de números naturais usando as cartelas sobrepostas. Para a próxima aula teremos novos desafios, trabalharemos com agrupamentos, não é? De 10 em 10. E um recadinho aí, um lembrete é que vocês façam as tarefas do aplicativo. Vamos deixar também o nosso formulário de avaliação, não é? Avalie a aula de acordo com aquilo que você achou. E acabou por hoje. Isso mesmo. Até a próxima. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.